Salve, salve para todos aqueles que estão ligados no Falando de Esportes com Luan Manuel. E hoje a gente vai falar aqui sobre as revelações do Brasileirão. A gente vai fazer aqui um apanhado, já está na tela para vocês, de todas as revelações desde 2007 e vamos fazer aqui uma avaliação se esses nomes, né, deram certo, não deram, se eles sumiram, se tornaram protagonistas. Então é isso que a gente vai avaliar aqui. Então bora lá, bora começar, começando com o Breno, São Paulo 2007, zagueiro, né, que foi destaque, campeão na Libertadores, Brasileirão, né, aquele período que São Paulo foi tríplice coroa no Brasileirão, 2006, 2007, 2008. Por sinal, o único tri, né? Palmeiras poderia. Não sou São Paulino nem sou palmeirense, tá, gente? Só falando fatos aqui. Não quero ofender e nem privilegiar algum torcedor. Estou falando que de fato aconteceu. O Palmeiras poderia ter se tornado esse ano, mas felizmente não. Mas pode aí, com esse timaço do Palmeiras, pode conseguir com o Abel Ferreira, com certeza, e muito mais troféus e muito mais títulos. Mas vamos voltar aqui ao assunto, que é a revelação do Brasileirão. Então, o Breno, eu acho que o Breno, assim, depois foi para a Europa, se destacou, foi protagonista, né? Teve aquele esquema aquela vez lá com incêndio, mas ele é, se tornou protagonista lá fora e aí conseguiu ter destaque. Então eu vou colocar aqui Verdinho, que é um cara que se manteve, né, no auge por algum tempo. Então, assim, análise aqui de forma bem resumida e bem clara, né, essa revelação conseguiu ficar no mesmo patamar de quando ela era revelação, ou se cresceu, né, elevou. Verdinho, então beleza, maravilha. Se não, se o cara jogou menos do que jogava, não teve destaque, passou por times menores ainda, vou colocar vermelho, então as revelações não deram certo. Então é verdinho para deu certo, vermelho para que não deu certo. Keirson do Coritiba, que é um vermelho. Keirson teve grande destaque, era dado como uma grande promessa, né? Mas essa promessa não vingou, não foi assim, só nesse período que ele teve destaque, depois a carreira dele foi logo pro declínio, infelizmente. Então é vermelho, essa revelação não vingou. Fernandinho Barueri teve grande destaque naquela época. Nossa, já faz 15 anos isso, né? Que o Barueri teve destaque na primeira divisão, fez até um bom campeonato. Dentro da Arena Barueri tinha um time para frente, jogava ofensivo, com jogadores rápidos, né? E Fernandinho, inclusive, foi revelação do Brasileirão em 2009. Mas depois disso também o Fernandinho acho que ficou algum período ali no Barueri. A Barueri depois caiu também, o Fernandinho teve destaque. Se eu não me engano, ele agora estava no Retrô de Pernambuco, né, nesse ano. Teve destaque lá também na Série D. Acho que é a Série D, se eu não me engano. Mas não vingou o Fernandinho, então vermelho. Bruno César, Corinthians. Um jogador que era um 10, né, diferenciado. Eu lembro dele jogando no Brasileirão. Um jogador que tocava bem a bola, chegava na frente, tinha até força física, chutava muito bem para o gol. Era um cara que tinha um chute forte colocado. Teve grande destaque, mas depois ele saiu, foi para fora, depois voltou aqui para o Brasil, já no final de carreira, um cara que não conseguiu dar certo. E era um cara que tinha um perfil bom, né? De jogador assim para o Brasil mesmo. Um jogador criativo, um jogador que bate bem na bola. Era um 10 clássico, mas o cara não vingou. O Wellington nem Fluminense. Surgiu com grande revelação em 2011. Conseguiu conquistar o título da Libertadores 2012 com o Fluminense. Foi grande protagonista. Mas depois também não vingou. Jogou fora do país, acho que foi na Ucrânia, se eu não me engano, né? Naquela época que o Shakhtar tinha praticamente só brasileiro no time. Mas depois, assim, não vingou, voltou para cá. Não sei se jogou Fluminense, jogou em times pequenos do Rio de Janeiro, jogou em São Paulo. Não vingou. Isso aqui dando minha opinião. Tá? Se vocês tiverem opiniões diferentes, divergentes, vocês coloquem aqui na tela, que aí nos comentários que a gente vai interagindo. Bernard.
Aí 2012, Bernard. Bernard foi grande protagonista no Atlético Mineiro, um cara que era rápido, driblador, batia bem, chegava bem, chutava bem pro gol. Tanto foi campeão da Libertadores 2013, foi para a Copa do Mundo 2014, né? Naquele fiasco aí no Brasil, na semifinal para a Alemanha, aqui na Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas depois disso, e foi para a Europa também, foi para a Ucrânia, se eu não me engano, para a Rússia, alguma coisa assim. Não vingou, não vingou. Agora voltou para o Atlético Mineiro também, depois, 10 anos depois, né, 12 anos depois, aí da revelação. Mas é um cara que, tanto que ele nem foi convocado mais para a seleção brasileira. Claro, teve o fator da Copa do Mundo 2014, teve toda aquela mudança, né, no time de 2014 para 2018, com a chegada do Tite. Mas é um cara que, para mim, também ficou devendo, se esperava muito mais dele, então vou colocar vermelhinho. Marcelo Cirino. Esse também aqui não vingou, foi destaque no Atlético Paranaense, que nem chegou aí para fora do Brasil. Ele era um jogador de muita força física, né? Velocidade, chegava até chutando, chutava bastante para o gol, não que chutava tão bem assim, mas foi destaque pela participação, né? Um jogador muito voluntarioso, participava bastante. Ali depois chegou aí para o Flamengo, enfim. Mas é um cara que depois sumiu também, ficou rodando, depois saiu do Atlético Paranaense, depois voltou, não assumiu mais protagonismo e, enfim, sumiu. Eric, do Goiás. Esse aqui eu nem lembro. Nem lembro desse jogador. Então eu vou colocar aqui um amarelo, um vermelho. Se eu não lembro, se tá com o cara nem. A não ser que eu estivesse muito perdido em 2014, que eu não acompanhei depois o futuro desse jogador. Mas vou deixar aqui em vermelho. Se vocês puderem lembrarem o que aconteceu com o Eric, até comentem aqui, por favor, tá bom? Gabriel Jesus, esse aqui eu vou colocar verde. Teve destaque no Palmeiras, eu acho que não foi só nesse ano, conquistou o Brasileiro, que em 2015, se eu não me engano, foi o Corinthians, né, com o Brasileiro, depois ganhou o Brasileirão com o Palmeiras, foi para a Europa, foi para o Manchester City, foi para a Copa do Mundo, ou até hoje, 2024, quase 10 anos depois, tá no Arsenal, embora seja reserva, mas tá num time de primeira prateleira, né, na Europa. Então é um cara que ainda está num patamar muito elevado e até maior do que quando ele começou, né? Embora ele teve um protagonismo com títulos e gols aqui no Palmeiras, e hoje ele não tem tanto isso lá fora, até porque não tem tanta oportunidade assim, na seleção brasileira também, né? Passou a Copa do Mundo em branco, mas é um cara que continuou, então bota verde para ele, Gabriel Jesus. Vitor Bueno, olha, eu não tenho muito a dizer sobre ele, não. Nem lembro desse ano que ele foi revelação. Acho que era um jogador muito de toque de bola, né? Que batia bem no gol, era um 8 às vezes, ou 10, camisa 8, camisa 10. Tinha bom passe, mas para mim, assim, era um jogador bem irregular, bem ok. Tá? Tanto que acho que depois jogou São Paulo, jogou no Atlético Paranaense, né? Mas não teve tanto destaque assim, não. Arthur do Grêmio. Arthur do Grêmio, esse cara aqui era uma promessa, uma grande promessa, mas que não vingou. Jogou aqui muito bem no Grêmio, Campeonato Brasileiro, Libertadores, depois foi para a Europa, desandou, depois entrou em muitas contusões. Realmente o futebol do Arthur é uma pena, né? Que jogava tão bem o volante, chegou para a seleção brasileira, mas sumiu. Por enquanto, só 2 verdinhos, né? Agora vai entrar mais um verde aqui. Pedro, destaque do Fluminense, lá em 2018. Depois foi para a Europa, não foi bem, mas depois voltou para o Flamengo. Aí é conquista atrás de conquista. Brasileirão, Libertadores. Nesse ano, 2024, já estava sendo artilheiro do Brasileiro, artilheiro do Flamengo. Ganhou o espaço do Gabigol. Só não continuou porque teve a construção, mas é um cara que com certeza o patamar dele, o nível dele subiu muito. Michael do Goiás. Cara, o Michael, tô na dúvida aqui se o outro verde ou vermelho, porque ele jogou bem aqui, depois ele saiu, foi pro Flamengo, ele foi para fora, depois foi pro Flamengo, não lembro, mas no Flamengo ele não foi bem. O Flamengo trouxe a peso de ouro. Depois foi pro Al Hilal, aí se destacou, e aí veio para cá no Flamengo, já tá jogando bem. Vou colocar verde, que é um cara que pelo menos se manteve.
Pode ser que esteja jogando menos, porque naquele Campeonato Brasileiro ele fazia milagre, jogava muito, muito, muito o Michael, mas é um cara que ainda está em time grande, no Flamengo, né, não é titular, mas está entrando direto, veio uma contratação forte para o meio do ano aí do Flamengo, então vou colocar verdinho aqui. Claudinho do Red Bull, pô, um jogador que eu acho que caberia em qualquer time aqui do Brasil, hein? Tem time, por exemplo, o Corinthians tem o Garro, que a característica é bem parecida, né? O Flamengo também tem a Rascaeta, embora já não esteja tão bem assim, também muito por causa das lesões, mas eu acho que é um time, é um cara que se encaixaria em qualquer time, mas eu não sei como ele tá lá na Europa. Eu vou deixar amarelo porque esse realmente eu não tenho acompanhado no futebol o desempenho dele. Se vocês souberem, até coloquem como tá o Claudinho, que eu não sei, tá? André do Fluminense. Esse eu acho um jogadoraço, jogadoraço. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Desde que surgiu, cara, acho que ele era a base do Fluminense Libertadores. É claro que tinha todo o esquema do Diniz que deu certo, né? Ganso, Cano metendo gol direto. Mas ele comandava ali tanto a defesa, a saída, a transição. Ditava, né? Era o cara que carregava o piano do Fluminense. Tanto o Fluminense esse ano se prejudicou muito por causa da ausência dele, tanto na contusão, tanto na saída dele, que foi para a Europa. É titular até na seleção brasileira, né? Com o Dorival. Cara, é verde, é verde. Hendrick do Palmeiras. Esse cara é um cara que me faz pensar bastante. Por quê? Ele surgiu verde, surgiu muito bem, mas é um cara que eu tenho desconfiança com esse jogador, sabia? Tanto que já no Real Madrid ele é banco, chegou a entrar, fazer alguns gols, mas agora acho que não tem nem entrado, né? Com o Mbappé, lá com Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham. Então, assim, é um cara que perdeu um espaço e eu tenho receio de ser emprestado, ser vendido por um time de uma prateleiras inferiores que não tenha tanto protagonismo da Europa, o futebol dele suma. Enfim, torço para ele, porque foi uma grande promessa. Eu vou deixar aqui verde ainda, que está jogando ainda reserva num time grande, né? Um time enorme, que é o Real Madrid. Time grande, não, um time enorme. Então vou deixar verde. Em 2023 aqui eu coloquei Estevão Hendrick, porque eu vi sites que disse que não teve a premiação, e olha que foi ano passado, né? Mas eu não lembro certinho. Então, se for o Hendrick, eu já avaliei. E se for o Estevão, eu tô colocando aqui, mas eu acredito que tenha sido o Hendrick e o Estevão surgiu esse ano, né? Então, Estevão 2024, eu vou colocar verde aqui, que esse cara, esse garoto, eu acredito demais. Eu gosto muito do futebol dele. Eu gosto muito do futebol dele por ser um futebol para cima, um futebol que dribla, que é a cara do Brasil, que chuta bem, toca a bola com as duas pernas. É um cara driblador, um cara veloz, um cara inteligente. Então, um jogador muito completo para a idade dele. Espero que ele evolua muito. Já está vendido, né, para o Chelsea. Espero que ele evolua muito, beleza? Então é isso, gente. Agradeço a participação de vocês. Curtam, se inscrevam, que eu todos os dias vou colocar um vídeo aqui. Estou movimentando bastante o canal e vou continuar assim. Agradeço a participação e a interação de vocês. Então, tamo junto. Até a próxima. Valeu!